Uma vez mais estamos aqui no podcast Plena Unção e agora vamos falar dos 144 mil selados. Será que só 144 mil serão salvos? Como que é isso? Hoje, mais uma vez, estou aqui com meu amigo pastor Paulo de Moraes, dando continuidade, amigo, a esse assunto que tá fervilhando aí, dados os acontecimentos. Sim. Né? Tanta coisa aconteceu nessa pandemia. Muita. E as pessoas passaram a ter a noção de que aquilo que parecia ser fantasia, eles sentiram na pele que a qualquer hora esse mundo pode parar. Eu lembro das ruas vazias, dos mercados, Sim. né, as pessoas confinadas em casa. E aí a gente está aqui para falar de tudo isso que é o Apocalipse. Tudo bem? Tudo bem. Tudo na paz. Tá animado? Bastante. Então vamos lá. Capítulo 7. Capítulo 7. Esse capítulo é extraordinário. O livro do Apocalipse tem algumas passagens chamadas de parentéticas, né? Que são parênteses. Ou seja, Parênteses. O escritor, ele está falando de um assunto, aí ele faz uma interrupção, quer dizer, abre um parêntese, introduz outro assunto e depois ele fecha esse outro assunto e volta ao assunto anterior. Por isso que é chamada de passagem parentética, isso é uma coisa comum, né, no livro do Apocalipse, mas mesmo no Antigo Testamento, os escritores hebreus eles não seguiam uma cronologia rígida em seus escritos. Daí a dificuldade que algumas pessoas têm de entender algumas passagens do Antigo Testamento. Eu vou citar um exemplo rápido. Sim. O livro de Daniel. O capítulo 7 do livro de Daniel, os acontecimentos descritos nele acontecem antes do capítulo 5, porque não está em ordem cronológica. É um fato bastante interessante. A pessoa está lendo lá e fica em dúvida. Não, tem que ler o capítulo 7, não é? E depois ler o capítulo 5. E aqui é isso, é uma chamada passagem parentética. Então, ele trata aqui, né, de dois assuntos, dos 144 mil e depois de uma segunda multidão, porque aqui nós temos duas multidões, a dos 144 mil e a outra multidão, que nós até comentamos isso no podcast anterior, sim, de um grupo de pessoas que será salvo durante o período. Os santos da grande tribulação. Exatamente. Que é um assunto bastante interessante. Então, 7 e 1. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. O que ele vê? Ele vê 4 anjos. E é interessante que eles estão retendo aqui o vento. Reter aqui significa sujeitar firmemente. Sim. E eles impedem, então, que, né, o vento ele faça o seu trabalho, o seu serviço. É interessante esse texto, né? Muito. Agora, olha o que diz o texto repetindo. Primeiro, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então aqui a questão está envolvendo apenas o que acontece no plano terrestre. Certo. Porque lá no podcast anterior nós abordamos já o envolvimento dos elementos celestiais, como por exemplo o Sol e a Lua. E no versículo número 2, ele diz aqui, né, escrevendo João, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente. Por que outro anjo? Porque ele não faz parte dos 4 anjos do versículo 1. Esse aqui já é um outro anjo, então é um quinto anjo. Sim, o quinto anjo. O que ele tinha na mão? O selo do Deus vivo. O texto não faz menção. Que selo é esse? Que selo é esse? Quando lemos Apocalipse 14, versículo de número 1, então o texto, né, esse que eu citei de Apocalipse 14, versículo de número 1, ele já faz menção aqui
ao nome do Cordeiro e do Pai. Sim. Correto? Escritos, Apocalipse 14, versículo 1. Ok. Escrito... Olhei que estava... Olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, com ele 144.000, que em sua testa estava escrito o nome dele e do seu pai. Aqui está a resposta. Pois é. Então, é bastante interessante. Agora, o que está aqui só no versículo 2 do capítulo 7, ele não diz, né, que selo é esse, só diz selo do Deus vivo. A própria expressão Deus vivo, ela é mais ligada ao Antigo Testamento, Deus vivo ou vivente, porém utilizada no Novo Testamento também, mas com uma frequência bem menor. Então esse outro anjo, ele clama com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Certo. Olha aí. Aí o versículo de número 3. Qual é a ordem, não é, que esse outro anjo dá aos 4 anjos do versículo 1? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Olha. Pastor e ouvintes, um ponto interessante aqui. Olha a expressão, até que hajamos assinalado. O que isto indica? Que haverá um número grande de anjos envolvidos no trabalho de selar. Nesta operação. Porque ele está dizendo, esse 5º anjo, aos outros 4 anjos, até que hajamos, ou seja, ele e outros. E os anjos, eles participam ativamente do trabalho de catástrofes, da questão de assinalar aqui os 144.000, tem anjo que aparece dentro do sol, aqui 4 anjos segurando os 4 ventos, lá mais adiante outro texto, 4 anjos presos junto ao rio Eufrates, ou seja, a atividade angelical do livro do Apocalipse é uma coisa espantosa, anjos voltando com Cristo, não é? Lá em Apocalipse, capítulo de número 19. Então, os anjos, eles estão presentes no livro do Apocalipse. Os anjos trabalham. Sempre trabalhando, cumprindo as ordens, as determinações de Deus, que é este caso aqui. Agora, é importante dizer que se criou uma religião aí, uma igreja, não uma igreja, né? Uma seita, em que eles começaram a pregar o milênio e começaram a pregar de que Deus vai selecionar 144 mil. Sim. Só que o fundador, quando começou, não tinha ideia que a religião dele, que a igreja, a seita dele ia crescer tanto, né? E passou de 144 mil. E aí, quem é que sobra? Porque os 144 mil não são das nações, são especificamente o povo judeu, né? Especificamente o povo judeu. Aqui está as tribos, das 12 tribos, né, de Israel, porque... Não, sim. Mas aí escolheu 144, eu ouvi o irmão pregando, dizendo que esse 144 era 144 mil anjos. Até isso, numa escola bíblica dominical, eu tive que dizer, irmão, não ensina isso. Algum tempo atrás, não foi agora. Alguém dizendo, não, os 144 mil são os anjos que Deus vai separar. Não. E esse aspecto aí é muito interessante porque não poucos teólogos e professores de escatologia, alguns deles eu já ouvi e ouço aí nos vídeos, né, encontrados no YouTube, ensinando erroneamente que esse número aqui é simbólico. E não é, ele é literal. O que acontece? Como já disse alguém, no tocante ao estudo, entendimento e interpretação da Escritura, só se deve buscar um outro significado quando o significado literal parece absurdo. Um exemplo, quando Cristo, em Marcos capítulo 9, ele disse, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e lança-o fora. Ora, é só a pessoa parar e pensar.
a interpretação literal desse texto é uma coisa absurda. Com certeza. Aí sim, aí ali o Senhor Jesus está empregando a linguagem figurada, porém com um significado literal. A linguagem figurada é arrancar o olho. Não vai se fazer isso ao pé da letra. Aí a linguagem é figurada. Mas olha o significado, o sentido como é literal. O sujeito está fazendo alguma coisa errada com o olho, olhando o que não devia, e Cristo está dizendo, pare com isso. Isso é errado. A aplicabilidade... é literal. Exatamente. Tanto que o contexto de Marcos 9 deixa claro, simplificando. Jesus está dizendo, se você não deixar de fazer isso, não abandonar essa prática, você será sentenciado à perdição eterna. Exatamente. Que é o que está no texto, onde o fogo não se apaga, o bicho nunca morre, etc. Então, o caso aqui de Apocalipse 7, o significado é literal. São 12 mil judeus, e é interessante que João ele dá o número exato. Olha 4 e 1, ele diz aqui, e ouvi. Ele está ouvindo. Então, é uma coisa literal, ele ouviu. E ouvi o número dos assinalados. Alguém disse 144 mil, ele ouviu. Sim. A prova da literalidade do texto. E eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Existem 19 listas diferentes das 12 tribos do Antigo Testamento. Essa aqui é a 20ª. A 20ª lista. Nenhuma é igual a outra. Por que que eu estou comentando isso rapidamente? Porque tem gente que defende que o anticristo ele será da tribo de Dan. Aí qual é a defesa que a pessoa faz? Que a tribo de Dan ela não está inserida aqui em Apocalipse 7. Até aí tudo bem. A tribo de Dan realmente não aparece aqui. Eu até fiz algumas anotações aqui, porque às vezes a gente não consegue lembrar tudo de memória. É importante que o senhor fale. Porém, o que ocorre? Não aparece a tribo de Dan e nem a tribo de Efraim aqui. Mas nós vamos comentar só sobre a tribo de Dan por causa da exiguidade de tempo. Aí, as duas tribos que entram em substituição a Dan e Efraim, José e Manassés. Ok. Aí eles apelam. Não, mas Judá era o quarto filho de Jacó, e aqui a primeira tribo a mencionada é a tribo de Judá. Ora, não nos esqueçamos que o Senhor Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. É verdade. E outra coisa, vou repetir o que disse no podcast anterior. Isso é uma revelação que o Senhor Jesus deu a João. Então o Senhor Jesus, ele quis colocar a tribo de Judá aqui em primeiro lugar, o assunto está encerrado, que ele faz o que ele quer fazer. Não há o que discutir. Eu não vou ficar teimando com o Senhor Jesus, tem uma razão de ser. Então, ele colocou a tribo de Judá em primeiro, o assunto está encerrado. A tribo de Dan descambou para a idolatria? Sim. A tribo de Efraim também. Porém, apesar de Deus não ter incluído a tribo de Dan aqui, em Apocalipse, capítulo número 7, na distribuição da terra, descrita por Ezequiel, capítulo 48, versículos 1 e 32, aí Deus coloca a tribo de Dan. É demais. Porque, meu Deus. O que é que isso prova? Não adianta. Sempre Deus usará de misericórdia. Aqui não aparece a tribo de Dan, não tem problema. Mas pega Ezequiel 48, que aponta para o milênio. Aí lê o versículo 1 lá, o versículo 32. A tribo de Dan aparece. E tem uma coisa também interessante lá em Apocalipse 21, que fala das 12 portas, que são os 12 apóstolos. Sim. Não é? Bom, mas vamos continuar aí que eu ia... Aí, esses 144 mil, 144. Né? Esses aqui, eles serão instrumentos de Deus para pregar o evangelho do reino. Aquele de Mateus 24, 14. Sim. No período da 70ª semana de Daniel. Porque o evangelho do reino ali, ele estará anunciando o reino milenial. Porque os salvos através de Cristo, durante aqueles dias que chegarem vivos ao término da 70ª semana de Daniel, eles entrarão para reinar com Cristo no milênio.
Entendi. E esse é um ponto importante. Então, esses 144 mil aqui, eles são selados, é outro ponto a ressaltar, não para ficarem livres da perseguição do anticristo, porque o anticristo os perseguirá ferrenhamente. Eles são assinalados, curiosamente, para não serem alcançados pelos juízos de Deus enviados à face da terra. Isso é demais, isso é profundo demais. E eles vão atuar num período distinto, né? Num período distinto, de muita dificuldade e perseguição, serão pregadores do evangelho do reino. Inclusive, é só nos lembrarmos de Mateus 25, versículos 31 a 46, quando Cristo fala dos meus pequeninos irmãos, aqui estão eles, judeus. 144 mil judeus. É um número literal, 12 mil de cada tribo. Que coisa gloriosa. E só Deus sabe escolher e preparar. O que poderia ser mais claro que isto? Pastor, agora só mais um ponto. Isso aqui joga por terra aquele ensino de que as 12 tribos de Israel se perderam. Rapidamente. Isso não tem base na Escritura Sagrada. As 12 tribos de Israel não se perderam. Deus as dispersou. Mas as 12 tribos de Israel continuaram a existir e existem. Agora, onde estão os integrantes das 12 tribos de Israel? A pergunta mais fácil de se responder é essa. Deus o sabe. Somente Deus. Porque senão, ele não seria Deus. Inclusive as profecias, por exemplo, proferidas por Jeremias, apontam para isso. Então existem judeus das 12 tribos vivendo nos mais diferentes lugares da terra. Deus sabe quem são e Deus sabe onde estão, porque Deus tem preservado as 12 tribos ao longo dos séculos. Eu vou citar um exemplo rápido. O Will Durant, um historiador americano, por sinal excelente historiador, que coisa incrível, marxista, um historiador marxista. Porém, na sua grande obra A História da Civilização, ele deixou o seu marxismo de lado e escreveu apenas fatos históricos. Ele afirmou categoricamente que o único povo que conserva a sua consanguinidade do ponto de vista étnico é o povo judeu. Todos os demais povos, eles mesclaram-se entre si e, inclusive, através de guerras, etc., eles deixaram de existir. Só o povo judeu conserva a sua etnia consanguínea e mais nenhum outro povo. Então, existem judeus que, quando submetidos àquele famoso teste consanguíneo, para saber se quantos por cento ele tem, por exemplo, de ascendência africana, indígena, estou exemplificando, europeia, asiática, etc., só os judeus, correto? Aqueles judeus realmente de raiz, eles são encontrados como 100% judeus. É mesmo, é? Exatamente. E hoje, né, com estudo científico, dá para se fazer isso, né? Pastor, se o senhor pesquisar, inclusive, vai encontrar vídeos na internet de judeus dando testemunho sobre isso, que foi submetido ao teste DNA tal e veio o resultado, 100% judeu, porque Deus tem preservado este povo e eles aparecerão aqui em Apocalipse 7. 144 mil, então quer dizer que se eu for de uma igreja que diz que só vão ser arrebatados 144, se a igreja for pequena, tudo bem. Quando passar de 144, como é que fica? Uma igreja, por exemplo, com 500 membros. Né, aqui são 144 mil, perdão. Sim. 144 mil. Então vou refazer isso aí. Igrejas no Brasil grande, com muitas congregações e que tem centenas de membros. Como é que fica? A própria Assembleia de Deus. São milhões. São milhões a nível de Brasil. Então, 144 mil apenas. Sobrou quem? E aí, não é? Aí o indivíduo tem que vender a revistinha mesmo dele para falar do sentinela, deixa para lá. Então, aqui nós abordamos o ponto principal, a literalidade do texto. São 144 mil judeus, literalmente falando, estarão pregando o evangelho do reino naquele período. Agora a segunda multidão, no versículo 9. Depois dessas coisas, eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos, línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro,
trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro, ô glória. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciões, dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Pois é, um rápido comentário aqui. O versículo 9, olha como a Bíblia é um livro claro. Quando não se tem um número exato, o apóstolo, ele foi cuidadoso. Olha, o versículo 9. Uma multidão a qual ninguém podia contar. Aqui ele não dá o número. Aí está a prova da literalidade do texto. Lá atrás ele disse, são 144 mil e 12 mil de cada tribo, porque tinha um número literal. Quando não se tem um número literal, ele não menciona nada aqui. Diz, eu vi uma multidão, saiu não sei o número exato de pessoas que fazem parte dessa multidão. Está aí a prova. É só, eu sempre digo, se a pessoa acompanhar o texto e permitir que a escritura fale por si mesma, a probabilidade dele cometer erro de interpretação da escritura, ela será bem menor. Verdade. Quando o camarada não segue o texto, ele acaba se enrolando e errando. E inventando coisas, né? Ô, menino sabido! Inventando coisa, é isso aí. Coisa. Estou aqui com o pastor Paulo Moraes, nosso professor. Ele é escatológico, gosta de escatologia. E nós estamos aqui falando do podcast sobre Apocalipse. Estamos falando exatamente do capítulo 7, falando dos 144 mil, e agora estamos falando dos santos da grande tribulação, daqueles que venceram. Então, nós vamos caminhando para o final. Vamos lá. Pastor Paulo, o que é que o senhor me diz? Eles adoravam, eles cantavam, porque geralmente o pessoal acha que no triunfar vai ser todo mundo apático. Não. Não. Vai ser momento de regozijo, não? Sim, de regozijo, de alegria. Temos quantos minutos ainda? 5 minutos. Então vamos fechar. De regozijo, de alegria. E, inclusive, o versículo 15, por exemplo, ele deixa bem claro aqui, olha. E o servem de dia e de noite no seu templo. Certo. Então o que ocorre? Haverá serviço no céu. O servem. O céu será um lugar de trabalho. Quem exerce atividade aqui na terra, exercerá atividade no céu. Quem trabalha aqui, trabalhará no céu. Se o céu fosse o lugar no qual não se tivesse trabalho para se realizar, não seria céu. Séculos atrás, quando Cristo veio a esta terra, em João 5,17, ele disse, meu pai trabalha até agora. Ora, há quanto tempo Deus tinha terminado a criação? Humanamente falando, né, do ponto de vista histórico. Séculos antes. E ele disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, esse texto de Apocalipse 15 deixa bem claro, haverá trabalho no céu. O servem, repito, de dia e de noite. E de noite. Então, lugar de regozijo, de alegria, de satisfação, mas também de trabalho. Porque tem gente que acha que o céu é monótono. Não. Um lugar em que cada um escolhe uma nuvem para ficar deitado. Que essa era a ideia que se tinha. Não. Que o cara... Teve até um, né, que disse, não quero ir para o céu não, porque o céu lá é tudo monótono, é tudo... Não. Ele nem sabe que se aqui você ouvir uma melhor música na orquestra ou qualquer... O céu é incomparável. É incomparável. Paulo diz que é coisas inefáveis que aos homens não é lícito dizer. Exato. Continue. Então, para fecharmos aqui. Então, esta multidão aqui que eu disse é a segunda que aparece, né, no livro do Apocalipse, aqui na primeira parte da 70ª semana de Daniel, é uma multidão grande de pessoas. Então, aqui está essa multidão salva, servem, está aqui no versículo 15, ao Senhor de dia e de noite, versículo 16, não terão fome, sede, etc. E no versículo 17 diz que o cordeiro que está no meio do trono as apacentará. Ele está pastoreando estas ovelhas. Maravilha. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, aqui fecha os primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Porque no nosso próximo
podcast a partir do capítulo 8, nós entraremos na análise do segundo período da 70ª semana de Daniel, os 3 anos e meio últimos. Então aqui nós analisamos, para fechar essa nossa fala, sim, os 3 anos e meio que o Senhor Jesus chamou de princípio de dores. Meu Deus. Bom, gente, chegamos ao final. Estou aqui com o pastor Paulo, dizendo que te aguardamos para o próximo podcast, que a gente vai continuar falando. Agora se prepare, tira as crianças da sala. Aliás, não, chama as crianças também. Todo mundo tem que aprender da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Pastor Paulo, até a próxima. Até a próxima, pastor. Deus te abençoe. Andrezinho, Cauã, Deus te abençoe. Paz.